E agora, começando mais um VitaCast e com muito conteúdo bacana, Léo. Nem fale, Camis. Nós estamos aqui no terceiro Congresso Sul-Brasileiro de Nutrição Funcional em Florianópolis. E se de repente o pessoal de casa ouvir algum barulho de som, de pessoas falando ao nosso redor, saibam que nós estamos com um VitaCast aqui num stand em Florianópolis, com mais de 1.000 pessoas ao nosso redor. Então, se de repente ouvirem esse barulho, não liguem, né, Rafa? Exatamente. Esse programa é um oferecimento Vitafor Nutrientes e ele foi criado especialmente para nutrir você de conhecimento e saúde. Né, Camila? Exatamente. Hoje a gente vai trazer um assunto muito bacana. O professor Márcio, ele estava ali palestrando, mas foi tão boa a palestra dele que a gente resolveu dividir com vocês. Então, hoje a gente vai trazer um assunto sobre crononutrição. E o que é isso, né? O que isso impacta na nossa vida. Então, eu vou apresentar o professor Márcio, que ele é doutor em saúde do adulto, professor e pai dos doguinhos, do Calvin e da Vicky. Seja muito bem-vindo, Márcio Engraçadinho. Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. É sempre legal participar do VitaCast, é a minha segunda participação. E vamos conversar. Sem dúvida. E aqui na bancada, para complementar esse assunto, eu trago aqui o Léo, Leonardo Chimizo, que é nutricionista, né, Léo? Muito prazer, pessoal de casa. E a gente está aqui com a Raíssa também, que é nutricionista, vai compor a nossa mesa do VitaCast, trazendo bastante informação. A gente quer aquele bate-bola rápido com o professor Márcio, até porque ele está cheio de compromisso aqui na feira. Então, considerem que é um VitaCast Express. Muita informação. E para começar aqui, batendo esse papo maravilhoso, queria perguntar para o professor Márcio, o que é essa tal de crononutrição? Márcio, para quem está assistindo a gente em casa, nos ouvindo, o que isso reflete na vida delas? Então, a crononutrição ela é uma área, na verdade, relativamente nova, se a gente for pensar. São assuntos novos e estudos novos que a gente tem. A primeira vez que o termo foi usado foi em 2005. Nossa. E isso dentro da ciência é muito recente, né? Então, é muito pouco tempo de estudos. Mas ela vem aí como uma área das que mais crescem as publicações. Então, a crononutrição, ela nada mais é do que a junção de duas áreas. É a junção da cronobiologia com a nutrição. Então, ela vai estudar, na verdade, o que a gente fala que é a relação entre a nutrição, entre o nosso metabolismo, com os nossos ritmos biológicos. Nós somos seres rítmicos, né? Então, nós somos organizados em ritmos, né? Então, quando tudo é alguma questão temporal quando a gente pensa em saúde, né? Uhum. Frequência respiratória, frequência cardíaca, ciclo menstrual, estações do ano. Então, sempre a gente está dentro de um ritmo. E o ritmo mais conhecido é o ritmo circadiano, que é aquele que corresponde às nossas 24 horas, né? O tempo que a Terra demora para dar uma volta no seu próprio eixo. Então, a gente vê os estudos trazendo essa associação. Como que a nutrição impacta nesses ritmos. Ou seja, qual o melhor horário de eu consumir determinados alimentos, qual que é o melhor horário de eu consumir uma suplementação adequada, é isso? E é engraçado que esse é um questionamento que muita gente tem e geralmente eles vão buscar essa informação nas piores plataformas, né? É o Google da vida ou é algum outro site de pesquisa, mas definitivamente procurar um nutricionista, um profissional da saúde expert no assunto, eles não fazem. Exato. Né? E a rede social deixa, né, todo mundo acaba ficando mais confuso. Sim, exato, muita informação. O professor consegue falar um pouquinho mais pra gente dessa questão do ciclo circadiano, principalmente, que é algo novo, né, assim como a crononutrição? Então, é importante a gente entender, né, que a gente precisa dessa organização. Por muito tempo, as pessoas só pensavam e valorizavam a quantidade e a qualidade do que a gente come. E ok, é importante realmente ter qualidade e ter quantidades adequadas. Mas hoje em dia os estudos vêm mostrando que além da quantidade e da qualidade, eu preciso pensar no timing, em que momento essa refeição ela é ofertada. Então, por exemplo, a crononutrição, ela vem trazendo estudos, por exemplo, a gente tem hoje em dia já estudos grandes, meta-análises, com mais de 220 mil pessoas, mostrando que pular o café da manhã, por exemplo, se a pessoa pula o café da manhã, isso vem associado com aumento de risco de doenças cardiovasculares, aumento do risco de mortalidade por todas as causas, simplesmente por pular o café da manhã. E a gente vê isso muito comum na prática, né? Quantas pessoas acordam, tô com pressa, nem vou comer, vou direto pro almoço. Não dão a importância necessária para aquela refeição. E isso
impacta, obviamente, nessas dietas malucas que a gente encontra em rede social, né? Ou na internet. Fique de jejum não sei por quantas horas. Tudo isso impacta no nosso ciclo circadiano, como você bem pontuou, né, Sim, professor? a gente tem, por exemplo, a importância do café da manhã. A gente sabe, inclusive, por exemplo, hoje em dia, já pelos estudos, que até o horário, quanto mais cedo você começa a fazer suas refeições, mais impactos positivos na saúde a gente tem. Então, por exemplo, comparar quem fizeram lá o grupo, fazia um café da manhã, mas um fazia às 8 da manhã e outro às 6. O fato de só de ser um pouco mais cedo, iniciar mais cedo essa janela de ingestão alimentar, isso já vem associado também com melhores controles de glicemia, diabetes, obesidade. Então, assim, a crononutrição tem estudos bem interessantes nesse aspecto, porque vai mostrando isso pra gente. A gente tem o oposto, comer muito tarde associado com aumento de percentual de gordura. Então, porque a gente precisa entender que a gente é controlado por um ciclo claro-escuro. E nós, seres humanos, nós fomos feitos para, durante o claro, a gente fazer ingestão, trabalhar, fazer todas as nossas funções, e no escuro dormir, né? Se a gente for pensar, eu gosto muito dessa parte, assim, quando penso em evolução, porque o ser humano, na sua origem, caçava durante o dia e dormia no escuro. Sim. Hoje em dia, não. Com a energia elétrica, a gente conseguiu entrar pro meio da noite. E isso aumentou o tempo de ingestão alimentar. E agora com o uso das telas, né? Porque a coisa que a gente mais faz é deitar na cama e deixa eu dar uma conferidinha aqui no que tem de bacana no meu celular. Vai muito tarde, né? As pessoas vão até muito tarde. E isso é completamente oposto do que para que nós fomos feitos. Nosso corpo não foi preparado. É claro que tudo vai se adaptando, mas é muito pouco. Se for comparar os milhões de anos que existe o ser humano para o surgimento da energia elétrica, é muito pouco. Então, realmente, a gente não está preparado. E o nosso entendimento com a crononutrição, né? Que você falou 2005. Aí, para os estudos, vem agora, mais recente, mostrando isso. Então, esse horário das refeições é muito importante. E aí, o ritmo circadiano, a gente fala que ele é controlado por alguns sincronizadores. Legal. Então, a gente sabe, por exemplo, que exercício físico é um desses reguladores, então a prática de exercício ajuda a controlar, realinhar o ritmo circadiano. O claro, né? Então a presença da luz, porque é o que dita a nossa produção de melatonina, né? Então no nosso olho a gente tem receptores que percebem a luz. Percebendo a luz, isso manda um sinal para produzir ou não melatonina, que é o hormônio. Para ficar mais desperto ou não. Isso. Então, se tem claro, não é para produzir melatonina. O nosso corpo entende assim. Então, é o principal sincronizador. Mas a gente sabe que a alimentação, por isso esses horários também. E aí, um dos aspectos mais importantes também nessa regulação é o sono. E aí, o que a gente vê por causa do uso de telas, por exemplo, é as pessoas não dormindo. E aí, acaba, às vezes, tendo alterações de sono. E isso impacta nesse ritmo circadiano. Isso acaba pegando bem, desculpa até te cortar, acaba pegando até aquele pessoal de casa que fala, mas eu não durmo com luz acesa, mas eu não durmo com o celular na mão. Tá, mas com a televisão ligada. Aí dorme a televisão ligada, ou seja, não precisa necessariamente ser a luz, né, que a gente fala lâmpada, mas o simples fato de ter um abajur ligado, uma televisão ligada no quarto, onde essa pessoa está dormindo, já vem atrapalhar essa pessoa, né? Ouve-se muito falar da higiene do sono. Uhum. E muitas pessoas não sabem o que seria essa higiene do sono, né, professor? Poderia dar uma dica para quem está em casa, né, de como fazer a higiene do sono corretamente? Então, quando a gente fala de realmente melhorar a qualidade do sono, é outro detalhe importante, as pessoas também confundem. A gente tem impactos negativos de dormir pouco. Sim. Mas às vezes a pessoa ela até dorme o número de horas adequado, mas é um sono sem qualidade. Por causa dessa falta da higiene do sono. Então, quando a gente fala de higiene do sono, a gente, primeira coisa, é preocupar com o ambiente. Então, eu preciso realmente de um ambiente escuro, que é onde para sinalizar que eu tenho que produzir a melatonina. Gente, às vezes aquela luzinha que fica na televisão, vermelhinha, isso é uma luz. E isso pode ser percebido como um sinal de que não é para produzir a melatonina. Então a gente precisa se atentar ao ambiente, que ele seja um ambiente agradável, escuro, com temperatura agradável. Para a higiene do sono, você precisa também, às vezes, começar a evitar esse uso de telas até muito tarde.
Então, às vezes vai começar a se preparar para dormir, então sabe que está chegando o horário, quem sabe já começar apagando a luz, desligando o computador, deixando o celular, para você começar a sinalizar para o seu corpo que ele vai começar a dormir. Tem um tempo antes de você deitar para dormir que você pode estar fazendo isso? Não tem, mas a gente começa a ter um pico, a nossa melatonina ela é produzida a partir do momento que o nosso cortisol começa a baixar. Então a gente sabe que ali, a partir do momento que começou a ficar escuro, teoricamente era para ela começar. Só que enquanto a gente está exposto à luz, não vai. Então, por isso que a gente reduzir essa exposição já vai sinalizando para o nosso corpo que a produção vai aumentando. E quanto maior ela ficar, a gente chega no momento do sono. Tem que ter muito cuidado com o consumo de estimulantes. Então, café, né, chás, às vezes algum refrigerante, coisas estimulantes muito próximo também do horário de dormir. E tem alguns alimentos que ajudem nesse momento? Para melhorar. Isso, para melhorar o sono, né? Que a gente tava pensando no apagar aqui, mas existem alguns alimentos que auxiliam nesse processo também? Tem. A base é a dieta saudável. E é simples, a gente tem estudo comendo fruta e verdura. Então, assim, é comer fruta e verdura porque você vai realmente ajudar. Claro que a gente tem alguns alimentos que são mais ricos em melatonina. Então, por exemplo, o kiwi, a gente tem estudos que comeram 2 kiwis 1 hora antes de dormir e melhorou a qualidade do sono. Nossa. E é uma coisa simples de pôr numa dieta, né? Fazer a pessoa comer 2 kiwis não é uma coisa absurda. A gente tem estudos com cereja. Eu gosto muito da fitoterapia, então eu acho que, por exemplo, o trio famoso, né, da fitoterapia para sono, camomila, passiflora, melissa. E a gente às vezes já encontra isso em suplementos mesmo, em chás. Você sabe que a Vitafor, nossa patrocinadora, ela tem um chá que chama Vitati Equilíbrio. Inclusive ele tem todos esses fitoterápicos que você falou, né? Tem camomila, erva doce, passiflora e lavanda. Isso, então a gente já tem muito estudo falando da ingestão da lavanda como forma de chá. Sim. Além, né? A lavanda é muito conhecida de olhinho, óleo essencial. Mas já se tem muitos estudos da lavanda nesta questão. Bem pontuado, professor. Pois é, e aí com isso a gente vai conseguindo essa melhor higiene do sono. E com isso, dormindo melhor, a gente acaba tendo essas respostas. A gente sabe que dormir pouco aumenta o seu risco de ter uma síndrome metabólica, obesidade, diabetes, hipertensão. Então, simples ato, o simples ato de dormir pouco. Então, assim, é um assunto sério. Eu falo que sono é o novo intestino. Porque tudo... Eu falo isso, o pessoal às vezes fica assim assustado, mas é verdade. Assim como hoje em dia qualquer assunto na nutrição, você precisa falar que tem que cuidar da saúde intestinal, eu acho que o próximo caminho é que também vai ter que cuidar do sono. Sim. Porque o sono impacta tudo. A minha palestra aqui no congresso foi do paciente clínico ao esporte. Então, impacta numa doença, mas impacta numa performance. E aí você tem um atleta que não dorme direito. Então, assim, e quer ter resultado. Altíssimo, né? Pois é. E não vai conseguir ter a resposta que ele precisa de performance. Legal. E o doutor, além, obviamente, desses suplementos fitoterápicos, suplementos já à base de alguns outros compostos acabam sendo bastante interessantes, né, na vida de determinados pacientes que têm certa dificuldade de ter uma boa higiene do sono. Né? A própria melatonina, como o doutor falou, a gente tem o triptofano, que muitas pessoas falam que acabam auxiliando. Você conseguiria falar um pouquinho mais do triptofano também? Sim. Sleep4, né, Léo? A gente tem o Sleep4, que tem os dois compostos. Que tem o componente, tem os dois, né? É porque eu gosto muito dessa combinação dos dois. Porque, assim, a melatonina seria o ponto final da via. Estou já dando realmente o que eu quero produzir. E ok, ela vai ajudar ali naquele primeiro momento. A gente tem inúmeras evidências científicas de que realmente suplementar melatonina melhora a qualidade do sono. Então, é muito bem descrito. Mas eu gosto da ideia de quando você traz o triptofano junto, porque eu falo que a gente trabalha vias metabólicas, né? Então eu estou estimulando a via. Por mais que eu já dou um produto pronto, se eu dou o precursor, a via continua funcionando, porque meu corpo precisa converter aquele triptofano em melatonina. E aí essa conversão é muito importante. Então, assim, o triptofano é um aminoácido importante para essa conversão, mas para ele ser transformado em melatonina, a gente precisa também de outros nutrientes. Então, por isso que é bom os produtos que já vêm também com vitaminas, minerais. Então, eu preciso de complexo B, eu preciso de magnésio, eu preciso de ferro, eu preciso de N-acetilcisteína, que é o NAC. Então, todos esses nutrientes contribuem para que o triptofano seja convertido em melatonina. Perfeito. Ai, que maravilha. Que dica, hein? Então, e é bem legal que
Quem hoje em casa não tem dificuldade para dormir? A maioria das pessoas. Sou uma delas. Nós todos somos nutricionistas, né? Quantas pessoas ao nosso redor, seja pacientes ou sejam familiares, não têm dificuldade para dormir? Então, eu vi muito isso depois da pandemia. Muitas pessoas tendo essa dificuldade para dormir, seja em decorrência aos acontecimentos, né? De modo geral, ansiedade, tudo que esse período trouxe pra gente, mas principalmente pelo aumento do consumo da parte de telas no período da noite. Né? Porque, querendo ou não, as redes sociais aumentaram muito nesse período. Sim. Então, acho que tem muito vínculo. Gente, as pessoas vão dormir com o celular na mão. E isso é totalmente o oposto do que a gente tem que fazer. Ela acorda 2 horas da manhã com o celular grudado assim no rosto. O celular cai no rosto, cai no rosto e ela nem viu, porque ela estava apagada. Então, assim, isso é muito ruim para a qualidade do sono. Isso, gente, isso impacta memória, impacta aprendizado. Então, por exemplo, crianças, né? Aqui a gente atinge todas as faixas etárias no VitaCast. Então, a gente impacta na memória, impacta no aprendizado, no controle da glicose, no humor, quando a gente não dorme direito. E o mais importante, impacta nas suas escolhas alimentares. Então, quando você dorme pouco, você começa a gerar aquela fome hedônica, aquela fome por recompensa. E aí a pessoa acaba fazendo más escolhas alimentares. Você acha que ela, 2 horas da manhã, ela vai levantar para comer um alface? Não, ela vai querer um açúcar. Só que é exatamente o horário onde não podia ter esses alimentos, né? Era o momento, não era para ter ingestão alimentar naquele momento. Então, não dormir, você aumenta o tempo de comida. Então, você vai comer mais calorias e isso resulta em obesidade. Exato. E todos os problemas que isso traz, né? E eu acho que ele trouxe um ponto importante que a gente ainda nem explorou, que é saúde intestinal. Você falou muito da importância, né? Do intestino nesse processo do ciclo circadiano. Conta pra gente um pouquinho o que isso acarreta. É porque a gente tem um eixo de ligação entre cérebro e intestino, né? Então essa parte do sistema nervoso central, que é tão necessária pra gente produzir a melatonina para dormir, tem uma ligação direta com o intestino. Então a gente sabe, por exemplo, que o uso de probióticos melhora a qualidade do sono, porque realmente tem estudos mostrando isso, por causa desse eixo que é importante. Praticamente quase todas as desordens que são relacionadas ao sono, insônia, apneia, o próprio aumento de pressão arterial por falta de sono, que é um dos fatores, né, aumenta a pressão arterial, todos esses fatores também têm associação com a microbiota. Então não tem como desvincular, né? Não tem então, como dissociar. Fica aquela coisa, mas o que está piorando a situação, né? É o sono, mas o sono gerou uma desordem que alterou a microbiota e aquilo vai virando um ciclo vicioso. Então, se a gente não cuidar da saúde intestinal, não tem como ter qualidade de sono e não ter os benefícios aí de acertar essa crononutrição, né? Realinhar o nosso ritmo circadiano. Então, pessoal de casa, já anota aí, melhorar sono, melhorar a saúde intestinal, a gente precisa. Esses 2 fatores são primordiais. Não pode descuidar. Exatamente. Agora, doutor, você, qual é a sua rotina de sono? Eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. Quais são os cuidados que você, professor, toma todos os dias para ter essa higiene de sono controlada? Então, as pessoas, eu falei isso até na palestra. Eu falo que as pessoas precisam dormir e é importante. Eu falo que Deus perdoa só os palestrantes, porque precisa ir até de madrugada montando palestra e realmente é complicado. Mas isso é eventual, né? Quando a gente realmente está na véspera de um congresso grande, às vezes o sono não fica muito adequado. Mas no dia a dia, eu acho que cuidar do ambiente, a gente precisa cuidar. Então, ter um ambiente silencioso, escuro. Você chegar no meu quarto 3 horas da tarde, a mesma coisa ser 3 horas da manhã. É escuro, tem janela que já escurece, mas ainda tem um blackout por cima que nem precisaria, mas tem, porque não pode passar fresta de luz, porque a gente às vezes já dorme no limite do mínimo necessário, e se ele não for de qualidade, é ruim. Então assim, buscar uma alimentação mais saudável, e aí a gente tem os recursos da suplementação como uma ferramenta para contribuir. E aí sim, se a gente cuidar disso, eu acho que é o que eu tento fazer para ter uma qualidade do sono. Mas assim, é legal também a gente saber que a gente pode fazer compensações. Então, por exemplo, não consegui dormir o ideal durante a noite.
A gente tem estudos, por exemplo, falando que até pequenos cochilos ao longo do dia Nossa, compensam. aquela vida de dormir e dar aquela dormidinha depois do almoço. Que saudade, né? Mas é uma De poder. dormidinha. É uma dormidinha, porque o problema tem gente que acha que é dormir de 1 às 6 da tarde, aí não. Aí não É dá. pequenos cochilos de 30 minutos. Isso os estudos mostram que ajuda a compensar um pouco, saudável, né? É saudável, então. Fazer isso, você pode fazer para compensar. Claro que o melhor é que no período da noite você tem o mínimo necessário, né? Então, adulto, por exemplo, as recomendações é dormir pelo menos 7 horas por noite. Ai, que Então, menos que isso é associado com ganho de peso, com obesidade, com alteração lipídica, com alteração de glicemia, Nossa. com até, tipo assim, questões de... Tem estudos mostrando aumenta erros no trabalho, então se você perde concentração, você perde foco. Então isso acaba afetando a vida da pessoa de diferentes maneiras, né? Na saúde e inclusive nas suas relações pessoais, tudo isso, né? Gente, No as pessoas desempenho ficam do dia a mal-humoradas, dia, né? Sem Quando não dúvida. dormem. Ah, nem me fale. Hoje em dia, quem dorme mal, vive mal. Sim. Não. Acho que de modo geral é isso que o pessoal de casa tem que entender, né? Que para você viver bem, você precisa ter não somente a higiene do sono, uma boa noite de sono, mas a própria alimentação como um todo, como o professor trouxe. Então é sempre um conjunto, gente, não tem uma regra. Eu acho que é importante a gente esclarecer isso daí, porque o pessoal lá de casa olha e fala, eu só preciso dormir melhor. Mas aí continua comendo errado, continua não fazendo atividade física. O professor Márcio trouxe aqui pra gente. Não que toma um o suplemento na conjunto. hora certa, né? Exatamente, é um conjunto de fatores que vai fazer essa roda gigante de coisas, né, da nossa vida rodar da forma certa. As pessoas não precisam fazer sozinhas, gente, tá? Se você não dá conta, procura um profissional da Com saúde. certeza. Vai no nutricionista, ele acerta a dieta, ele acerta o intestino, ele acerta a suplementação e tudo fica O melhor. sono, Procura, ajuda né? no sono. Porque a gente às vezes fica ansioso por não conseguir, né? Às vezes a pessoa não consegue organizar. É para isso tem aí um profissional para ajudar. Certíssimo. Exatamente. E por isso que a gente está aqui hoje, chamou você para justamente compartilhar tanto conteúdo importante que eu acho que agregou não só a nossa rotina, mas a rotina de quem está ouvindo de casa. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom estar aqui com você, Márcio. Para quem quer continuar ouvindo você falar, inclusive, Léo, eu não sei se o pessoal de casa acho que não segue ele no Instagram. Toda segunda-feira ele tem vários posts maravilhosos para vocês darem risada. Então deixa o seu Instagram aí, Márcio, para o pessoal seguir você. Meu Instagram é @marcionutricionista. Então lá a gente tem conteúdo de nutrição, mas tem um momento humor segundas-feiras também. Maravilhoso. Você quer relaxar segunda-feira? Assiste o Márcio que ele tem conteúdo maravilhoso. E aliás, pessoal de casa, o @ do nosso patrocinador oficial é Vitafor Nutrientes. Então também não deixa de seguir o nosso patrocinador oficial. É isso aí, Léo. E antes de finalizar, é claro que a gente não poderia deixar de entregar um presentinho especial da Vitafor para o professor Márcio, que contribuiu bastante com a gente, né, diretor? Professor Márcio, temos umas 6 bolsinhas dessa aí hoje. Ó, professor. Ah, gente, Presentinho, obrigado. Vitafor. Presentes. Pode abrir. Claro, Olha, fique à que vontade. chique. E temos também presente pro pessoal de casa, que não foi só o Márcio que ganhou presente não, viu? Jamais. Para adquirir os produtos mencionados aqui hoje, entre outros, acessem o site da Vitafor, que todo mundo tem desconto de 20%. VitaCast 20. Lembrando que é por tempo determinado, né, Camila? É isso mesmo. Então, se você gostou de algum produtinho que o professor falou aqui durante o VitaCast, corre lá no nosso site, acesse e já compra, porque assim, não tem aviso prévio de que vai acabar. É Então, isso aí. corre. Lembrando que o site da Vitafor é vitafor.com.br. Lá, na hora de selecionar o produto, você tem um cupom que você deve colocar, que é o VitaCast 20. E aí, depois é só fazer as comprinhas que vocês desejarem. Ih, eu vou correndo lá agora, né? Usufruir dos benefícios, né? Com certeza. E para você que tá ouvindo ou nos assistindo e quer saber mais, quer ver mais episódios, inclusive o Márcio já participou aqui, né, Márcio? Sim. Já tem episódios dele aqui no VitaCast. Pode seguir nós na plataforma do Spotify, do YouTube, da Apple. Inclusive, galera, se inscreva na nossa plataforma do YouTube, que lá você vai encontrar a gente e não vai perder nenhum episódio. Muito obrigada, pessoal, pela presença de hoje e até o próximo episódio.